Marcos capítulo 3, de 20 a 30, a blasfêmia dos escribas. Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus querido, nosso Senhor, Criador, sustentador e Redentor, bendizemos o Teu nome na manhã desse dia, gratos por tudo que o Senhor nos tem dado e feito. E agora, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra e o seu significado para nós hoje. Pedimos que o Senhor nos alimente espiritualmente com a verdade, que o Senhor nos restaure, instrua, corrija, discipline, oriente, tudo de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Pois Tu és o nosso Deus, Tu sondas o nosso interior, Tu nos conheces verdadeiramente. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nessa passagem, Marcos narra mais um dos conflitos que Jesus teve com os líderes religiosos de sua época. Desde o capítulo 2, ele vem narrando esses encontros e embates de Jesus com os escribas e fariseus em particular, sobre várias questões. Discutiram a respeito da guarda do sábado, discutiram a respeito de Jesus comer com os publicanos e pecadores, discutiram a respeito de Jesus perdoar pecados, discutiram a respeito do jejum. Praticamente Jesus não podia se movimentar para lugar nenhum, dar um passo, sem que os escribas e fariseus fizessem alguma crítica, algum reparo, ou o condenasse por alguma palavra ou atitude dele. Dessa feita, a questão toda gira em cima da origem do poder de Jesus. De onde vinha o poder de Jesus para fazer aqueles sinais e prodígios que ele fazia, especialmente a expulsão de demônios? Os conflitos, eles vão ficando cada vez mais intensos no decorrer do livro de Marcos, até culminar naquela última semana de Jesus em Jerusalém, quando finalmente os escribas e fariseus, junto com os saduceus, herodianos, toda a liderança do povo judaico, resolve entregar Jesus às autoridades sob a acusação de blasfêmia, é uma acusação religiosa, e de sedição política, de sedição contra o imperador, que era uma acusação política. E então Jesus é julgado, é condenado, crucificado, morto e sepultado. O alvo de Marcos, registrando todos esses conflitos e essa luta de Jesus com a liderança judaica, é mostrar que a morte dele foi injusta do ponto de vista humano, ou seja, que as acusações que foram levadas contra Jesus diante de Pôncio Pilatos, elas não tinham qualquer fundamento. Jesus é mostrado nesses conflitos sempre dando uma resposta bíblica, sempre dando uma resposta embasada no Antigo Testamento, expondo que o que havia na verdade era inveja da parte da liderança, e um descontentamento porque Jesus arrebanhava o povo e Jesus ensinava a verdade. Marcos quer mostrar também que
aquele que morreu crucificado debaixo do poder de Pôncio Pilatos e rejeitado pelo seu próprio povo, era na verdade o poderoso Filho de Deus, e que tudo aquilo aconteceu porque ele voluntariamente se sujeitou aos sofrimentos da sua paixão para poder redimir o seu povo. O que nós temos então diante de nós é um desses conflitos, que vão escalando, que gira, como eu disse, em torno da autoridade de Jesus, a fonte do seu poder para ele fazer os sinais e prodígios que ele fez. Marcos nos diz que o conflito aconteceu numa casa em Cafarnaum. Está aí no verso 20. Então, ele foi para casa. Esse então aí liga com o que vem antes, dando sequência. O que aconteceu antes? Jesus tinha passado a noite orando no monte. Quando ele desceu, ele chamou os seus discípulos e de entre eles escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos, e lhes deu uma missão. Depois de completar essa fase importante do seu ministério, foi o que vimos na última mensagem, Jesus então volta para Cafarnaum, que era a cidade que margeava o Mar da Galileia e onde Jesus tinha sua base de atividades. É de lá que ele saía para pregar nas diversas aldeias daquela região. Quando ele entra em casa, nós lemos aí que, não obstante ele ter entrado em casa com o objetivo expresso de descansar, não obstante, ou seja, apesar disso, apesar de ser uma casa, apesar de ele estar voltando de mais um daqueles circuitos de pregação, a multidão afluiu de novo porque toda vez que Jesus chegava em Cafarnaum, era assim, o pessoal chegava, vinha, muita gente, e eles traziam os doentes, traziam os endemoniados, e não eram poucos. E eles queriam ouvir a palavra de Deus, de forma que a casa era pequena para caber tanta gente. Tinha gente do lado de dentro, gente do lado de fora. Marcos diz aqui, no final do verso 20, que era tanta gente que Jesus não podia nem comer, nem ele nem os seus discípulos tinham tempo para parar e fazer um lanche, ou dar uma descansada, dar um break, sair para o almoço, não tinha. Era muita gente para ser curada, muita gente doente, muita gente endemoniada, muita gente querendo ouvir a palavra de Deus. O trabalho era intenso e Jesus se dedicou e se entregou inteiramente às demandas da multidão. Mateus, inclusive, no texto paralelo, conta um milagre que Jesus realizou e que deixou a todos impressionados. No meio daquele povo doente, trouxeram uma pessoa que era muda e era cega, mas estava possuída por um espírito imundo. Jesus repreendeu o espírito que saiu daquele homem, e aquele homem então voltou a ver e a falar como antes, deixando as multidões espantadas com o poder que Jesus demonstrava diante dos espíritos imundos. E Marcos, então, o relato dos evangelhos registram 3 reações. Houve 3 reações naquele dia. Os estudiosos chamam esse dia que começa aqui, vai continuar, até o final do capítulo 4, o dia ocupado. Foi o dia mais ocupado de Jesus nos evangelhos, foi esse dia que começa com exatamente isso aqui. 3 reações diante da atitude de Jesus, ou do poder que ele demonstrava diante dos necessitados. Primeiro, a atitude da multidão. Embora Marcos não registre, mas Mateus diz que a multidão estava maravilhada, vendo aqueles sinais e prodígios, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, todos sendo curados e restabelecidos, as pessoas sendo libertas dos demônios, a ponto da multidão se começar a se perguntar: será que ele não é o filho de Davi? Será que ele não é aquele de quem os profetas falaram? De quem Deus prometeu a Davi que viria um descendente que se assentaria no seu trono e que dominaria sobre Israel e sobre todo o mundo? As multidões começaram a questionar, ou de repente a perguntar: peraí, será que esse não é o Messias que nós esperamos? E aquele burburinho começou a correr no meio da multidão: é ele, será que é ele? Então a multidão estava maravilhada. Em contraste, os parentes de Jesus não estavam nem um pouquinho impressionados. Marcos diz aí no verso 21 que quando os parentes de Jesus ouviram isso,
ouviram as notícias do que estava acontecendo em Cafarnaum, saíram lá de Nazaré, onde eles moravam, para o prender, porque diziam, está fora de si. A interpretação, infelizmente, de Maria e dos irmãos de Jesus a essa altura, que não acreditavam nele, é que ele tinha pirado, né? Ele tinha enlouquecido. Porque como era possível? Ele tinha chegado a um extremo, a um fanatismo de se dedicar àquelas coisas, a fazer aquelas coisas que não tinha tempo nem para descansar, nem de comer. Que absurdo! E os parentes de Jesus, preocupados com a integridade física de Jesus, preocupados com o nome da família, não é? Porque estava correndo a explicação de que ele tinha ficado doido, né, para estar fazendo tudo aquilo ali. Os parentes de Jesus vêm para levá-lo para casa, se possível, se necessário, à força, porque o verbo que é usado aqui no grego significa isso, de encarcerar alguém ou constranger alguém por meio da força a fazer alguma coisa que a pessoa não quer. Então, Maria, não é, que sabia quem ele era, mas que talvez confusa nessa altura, e os próprios irmãos de Jesus que não criam nele, quem sabe mais alguém da família, um tio, primo, eles todos chegaram em caravana ali para buscar Jesus e resgatar Jesus lá do meio daquela situação, porque ele tinha ficado fora de si. Mas havia uma terceira reação também que Marcos nos registra no verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. Ele não está doido não, gente, ele está endemoniado. Ele não está doido não, ele está endemoniado. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. A figura de Jesus, o ministério de Jesus, as obras de Jesus, as palavras de Jesus sempre provocaram diferentes reações e respostas das pessoas. Até hoje, livros são escritos, filmes são feitos, documentários são publicados, sempre perguntando quem de fato era Jesus de Nazaré. Quem era aquele homem que impressionou as multidões há 2000 anos atrás, que começou um movimento religioso que se tornou a maior religião do mundo, com perto de 3 bilhões de adeptos hoje? Quem era aquela pessoa? De onde veio o seu carisma? Qual a origem da sua autoridade? O que é que havia nele? Então essa é a pergunta com a qual todo ser humano se defronta. Você tem que ter uma resposta para essa questão: quem era Jesus Cristo? E aqui nós temos 3: a multidão maravilhada, questionando, será que esse é o filho de Davi? Os parentes dizendo, ele pirou, né? Ele está doido. E os adversários dizendo que ele estava endemoniado. Marcos foca nessa terceira explicativa, essa terceira explicação que é dada pelos escribas e fariseus de que Jesus estava possuído por um demônio e que essa era a fonte da autoridade dele para fazer os sinais e prodígios. Vamos dar uma olhadinha nessa declaração dos fariseus, dos escribas. Marcos nos diz aqui no verso 22 que eles haviam descido de Jerusalém. Os escribas eram copistas da lei. Os escribas têm origem com Esdras. Lá no Antigo Testamento, antes da invasão dos assírios e dos babilônicos, a religião dos judeus se concentrava no templo, na oferta e no sacrifício de animais a Deus. O templo era um grande açougue, de onde jorrava sangue o dia todo daqueles animais que eram trazidos pelos israelitas como propiciação pelos seus pecados, sacrificados pelos sacerdotes e levitas. Quando o templo foi destruído 600 anos antes de Cristo e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e para a Síria e para a Babilônia, eles não podiam mais oferecer sacrifícios. O templo estava destruído, o altar estava destruído, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais levitas. Então houve uma mudança de foco no judaísmo do Antigo Testamento. O foco passou a ser a leitura da lei. Como eles não tinham templo, lá na Mesopotâmia, lá no cativeiro, eles criaram as sinagogas. Eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Moisés e estudar a lei de Moisés, chegando ao ponto de dizer que aquilo substituía os sacrifícios. Só que então
à medida que as sinagogas eram criadas, precisava de gente para ensinar a lei ao povo, para ler a lei de Moisés e explicar ao povo. Precisava de gente para copiar. Hoje em dia, para nós, a gente não entende a dificuldade daquela época, que livro é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente, inclusive, pode imprimir em casa num computador, né? Fazer um livreto. Mas naquele tempo, livros eram caros e difíceis. Havia toda uma arte de copiar ou de escrever que era dominada pelos escribas. E surgiram então estes copistas dentro da nação de Israel para fazer cópias do rolo da lei, para que fossem lidos nos sábados para o ensino do povo de Deus. E aí é a origem dos escribas. Os escribas eram estes copistas que, de tanto copiar o texto bíblico, eles memorizavam o texto bíblico e sabiam explicar o texto bíblico e dar explicações. Eles eram os técnicos em interpretação bíblica e eles tinham uma grande influência. O primeiro deles foi Esdras. E depois de Esdras, outros copistas vieram. A maioria deles era da seita dos fariseus, que surge somente 400 anos depois dos escribas, durante a revolta dos macabeus. Os fariseus eram um partido religioso que era contra o domínio da nação de Israel pelos romanos, pelos gregos, era contra a helenização, a aculturação, contra os costumes estrangeiros, queriam manter a pureza da religião hebraica, daí o nome fariseu, que em hebraico significa separado, é isso que a palavra fariseu significa. E muitos desses fariseus se tornaram escribas. É por isso que nos evangelhos você encontra os dois associados, onde está o escriba, está o fariseu. Eles estavam juntos. Escriba refere-se à profissão, fariseu à filiação religiosa. Nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era fariseu, mas geralmente eram uma e a mesma pessoa. E a sede deles era em Jerusalém. E quando Jesus começa a pregar e atrair as multidões e se torna um fenômeno religioso, eles então vão lá na região da Galiléia, que fica ao norte de Jerusalém, para saber o que é que estava acontecendo. Quem é esse homem? De onde vem a autoridade dele? O que é que ele está ensinando? Será que ele está ensinando de acordo com a lei de Deus? Porque nós conhecemos a lei de Deus, nós somos os escribas, nós somos os fariseus. Mas e esse quem é? O que é que ele ensina? E eles então acompanharam o ministério de Jesus desde o começo. Eles viram todos os sinais e prodígios que Jesus realizou na região da Galileia. Eles viram Jesus curar cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, lunáticos. Eles viram Jesus expelir demônios de incontáveis pessoas. Eles ouviram o ensino de Jesus, mas ao mesmo tempo eles estavam perplexos porque Jesus dizia e fazia coisas que não batia com a interpretação deles da lei. Jesus começou a se tornar um enigma para eles, porque, por um lado, todos aqueles milagres e coisas extraordinárias, mas, por outro, Jesus dizia que perdoava pecados, e os escribas e fariseus deram um pulo dessa altura, né? Mas peraí, tudo bem, você pode fazer todos esses sinais e prodígios, mas perdoar pecados, só quem perdoa é Deus. Você está dizendo que você é Deus quando você perdoa pecados? Quando Jesus andava com os publicanos e pecadores, com aquele povo mais excluído, que não seguia aquela interpretação mais literalista que os fariseus e escribas impunham ao povo, eles questionavam Jesus: por que você está andando com esse povo? Você não é um homem de Deus? Você não faz estas coisas extraordinárias? Por que você está andando com essa gentalha, esse pessoal que não observa a lei, que publicanos, cobradores de impostos, prostitutas? Por que você anda com esse pessoal? E o pior, Jesus quebrava o sábado, Jesus curava a gente no sábado, Jesus quebrava espigas e comia no sábado, o que os deixava profundamente irritados. Jesus não seguia a tradição dos anciãos, Jesus não lavava as mãos antes de comer por motivo religioso, Jesus não jejuava 3 vezes por semana, como os fariseus diziam que era para jejuar nele e seus discípulos. Então aqui você tem um problema, um homem que claramente quebrava a lei de Deus, mas que tinha poder para curar gente doente e expelir demônios. De onde veio o poder desse homem? Quem é esse homem? Eles tinham 3 alternativas para explicar Jesus. A primeira, ele é de Deus. Segunda, ele é um charlatão. Terceira, o poder dele vem do diabo. Só tinha 3 alternativas.
A primeira, eles não podiam dizer que Jesus era de Deus, porque se eles admitissem que Jesus era de Deus, eles estavam admitindo que aquilo que Jesus fazia, como curar no sábado, ou perdoar pecados, tudo aquilo era verdadeiro, e eles não estavam dispostos a admitir isso. Eles não podiam aceitar que alguém que não andava pela tradição deles fosse alguém que viesse de Deus. Para ser de Deus, tinha que guardar a lei de Moisés direitinho, segundo a tradição dos anciãos, e Jesus não fazia isso. Então, primeira hipótese, Jesus é de Deus, está fora. Esse homem não pode ser de Deus, pois ele quebra o sábado. Não pode ser de Deus porque ele não jejua 3 vezes por semana. Ele não pode ser de Deus porque ele anda com pecadores e publicanos. Não pode ser de Deus. Eliminada a primeira hipótese. Segunda hipótese, ele é um charlatão. Isso aí não dá para dizer, pois os milagres de Jesus eram inquestionáveis. Jesus curava, não era assim, gente desconhecida, mas era o aleijadinho conhecido da cidade toda, né? Que todo mundo sabia, gente que tinha nascido cega, que frequentava a sinagoga, que ia para o mercadinho, gente que era lunático, que a família sofria com ele, que os vizinhos todos conheciam. Era esse tipo de gente que Jesus curava. Era inquestionável o poder de Jesus para curar. As suas doenças eram testemunhadas por todos. Era impossível acusar Jesus de charlatanice. Então restava a opção C. O poder dele veio então do diabo. E essa foi a explicação que os escribas e fariseus adotaram, de que Jesus estava possuído por um demônio e que era pelo poder desse demônio que ele fazia aquelas coisas extraordinárias e que expelia os demônios inferiores, porque ele estava possuído do maioral dos demônios, o mais importante de todos eles. Essa foi a explicação. E o verbo que Marcos usa no verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está num tempo grego que significa uma ação continuada. Eles não disseram uma vez, eles estavam dizendo o tempo todo. Eles começaram a espalhar essa explicação por entre a multidão. Peraí, gente, vocês estão pensando que esse é o filho de Davi? Ou estão dizendo que ele é louco? Não, tem uma outra explicação. Vocês já pensaram na possibilidade de que ele está enganando vocês e que ele está possuído por um demônio? E que essas coisas que ele está fazendo é pelo poder das trevas, que ele é um bruxo, que ele é um feiticeiro? Essa foi a versão que os fariseus começaram a dizer. Belzebu era o nome de um deus pagão adorado pelos filisteus e cujo templo estava na cidade de Ecrom. Ele é mencionado no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. O nome Belzebu significa Senhor dos Palácios. Era uma das muitas divindades que os pagãos adoravam. E essa divindade em especial, Belzebu, tinha o seu templo na cidade de Ecrom, que era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Os israelitas zombavam desse Deus, fazendo uma pequena modificação fonética no nome, de forma que em vez de Belzebu, eles diziam um nome parecido que significava o Deus das moscas. Em vez de ser o Deus dos palácios, os israelitas zombavam chamando ele de o Deus das moscas. Era isso que Belzebu significava. E os escribas usaram exatamente essa entidade, o nome desse demônio, desse Deus pagão, para se referir a Satanás, dizendo que era Satanás, Belzebu, porque os judeus sabiam que por trás dos deuses pagãos estava a atuação de demônios, por trás daquelas divindades que eram adoradas pelos povos cananitas estavam os espíritos imundos enganando as pessoas com falsas religiões e cegando as pessoas para a verdade. E particularmente esse Deus Belzebu, ele era muito popular entre os filisteus. E então era como se os escribas dissessem que esse espírito maligno, poderoso, que era conhecido por Belzebu entre os filisteus, havia entrado em Jesus. E que era, na verdade, Satanás, o maioral, o chefe, o príncipe dos demônios, o líder da rebelião contra Deus, um anjo caído, o mais poderoso de todos.
e que exercia poder e autoridade sobre toda a raça humana caída, e que era capaz de possuir pessoas, oprimi-las, tentá-las e destruir suas vidas, suas mentes, seu coração, sua integridade física. Era essa entidade que estava por detrás da popularidade, do poder e das ações que Jesus Cristo estava fazendo. Segundo os escribas, Beelzebu havia entrado em Jesus e tomado posse de Jesus. Havia dominado Jesus e estava agindo através dele para expulsar os demônios inferiores e, consequentemente, realizar sinais e curas que eram mentirosas e que eram feitos pelo poder do mal. Isso, então, segundo os escribas, explica, ao mesmo tempo, como é que ele podia fazer todas aquelas coisas extraordinárias e quebrar a lei de Deus. Por quê? Porque era um demônio, na verdade, que estava por detrás de Jesus. Conclusão: as multidões deveriam rejeitar o ensino de Jesus, parar de dizer que ele era o filho de Davi, deviam condená-lo por bruxaria, feitiçaria e ocultismo, que era proibido pela lei de Moisés e cuja penalidade era a morte. Jesus era um feiticeiro envolvido com poderes tenebrosos, dominado por uma entidade maligna. Era isso que estava acontecendo. Essa foi a interpretação dos escribas e fariseus para a resposta dos escribas e fariseus para a pergunta: de onde vem o poder de Jesus? A resposta de Jesus está aí dos versos 23 a 30. Marcos nos diz no verso 23 que ele convocou os escribas e fariseus, chamou os escribas e fariseus. Mateus nos diz que Jesus conheceu, sabia o pensamento deles. Então, ali no meio, na casa, Jesus para o que está fazendo, não é? E chama os escribas e fala: vocês aí, vocês que estão aí atrás, escribas e fariseus, eu sei o que é que vocês estão pensando, vem cá, eu quero dar resposta para o que vocês estão dizendo. Imagina o silêncio lá, né? E Jesus, então, passa a dar a sua resposta. Ele expõe a tolice da interpretação deles com a seguinte pergunta, verso 23, Jesus convoca-os e lhe diz por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Que explicação? Vocês não têm uma explicação melhor? Como é que o diabo está expelindo o diabo? Como é que Satanás está expulsando Satanás? Vocês podiam ser mais criativos, né? Ou ser mais... Será que o diabo é tão burro assim que ele mesmo está se destruindo? Vocês ouçam o que vocês estão dizendo, prestem atenção na resposta, no que é que vocês estão dizendo. Vocês estão ouvindo o que é que vocês estão dizendo? A bobagem que vocês estão dizendo, que Satanás está destruindo a si mesmo. Jesus usa duas parábolas para explicar a tolice daquela interpretação. Parábola é uma história, ou uma narrativa, ou um dito figurado, ou criado, ou mesmo da realidade, que tem como objetivo ilustrar algum ponto. Jesus era mestre no uso de parábolas, ele costumava usar muitas delas, e aqui ele usa duas para explicar a tolice daquela interpretação. A primeira tem a ver com o reino e uma casa divididos, e a segunda tem a ver com o homem valente que guarda os bens da sua casa. Ele usa essas duas parábolas para mostrar a tolice da interpretação de que o seu poder era de um demônio e que ele estava possuído por esse. Primeira parábola está aí do verso 24 a 26 e tem a ver com o reino e uma casa divididos. Jesus diz assim, depois de dizer como pode Satanás expelir Satanás, ele diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Um reino ou um país dividido em grupos que lutam entre si numa guerra civil, ele vai acabar se destruindo. Só quem perde é ele. Quando as facções começam a lutar entre si, o poder é dividido, rachado, perdido, e entra o caos e a anarquia. Aquele reino deixa de existir.
A mesma coisa uma casa ou uma família. Se os membros de uma família, os membros de uma casa começarem a lutar entre si, aquela família vai se esfacelar. Ela não vai ser mais uma família, ela vai ser destruída. Conclusão de Jesus aí no verso 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, ele não pode subsistir, mas ele perece. Ou seja, se Satanás está em guerra contra si mesmo, se ele está se opondo a si mesmo, se ele está dividido em grupos, se ele usa o seu poder para expulsar outros demônios, o seu reino vai terminar, assim como aquele reino dividido e assim como aquela casa dividida. Que explicação tola essa de vocês? Todo mundo percebe a lógica do argumento de Jesus. O reino dividido será destruído, uma casa dividida, ela não subsiste. Da mesma forma, se eu estou possuído por um demônio, por Beelzebu, e estou expelindo outros demônios de outras pessoas, então eu estou contra mim mesmo, não é? Eu estou aliado ao diabo para uma guerra civil onde ninguém sai ganhando, muito menos o diabo. Ele vai sair perdendo, porque ele está destruindo o seu próprio reino. E Satanás, com certeza, não é tão estúpido assim. A segunda parábola que Jesus conta é de um homem valente amarrado. E essa parábola, ela tem recebido uma atenção e um destaque em nossos dias por conta do movimento de batalha espiritual e daquela famosa frase, está amarrado, né? Então a origem é esse versículo aqui. Mas quando lido no contexto, nós vamos perceber o que é que realmente significa amarrar Satanás. Em vez da gente sair por aí gritando palavra de ordem contra o diabo, né? Está amarrado, vamos entender o que é que a palavra de Deus nos diz. Essa é a segunda parábola que Jesus conta para ilustrar a tolice, ou para expor a tolice dos escribas e fariseus com aquela explicação a respeito da origem do seu poder. Ele diz no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode entrar na propriedade de um homem valente, de um homem forte, e roubar as coisas que ele tem, os seus bens, a sua propriedade, os seus víveres, sem primeiro amarrá-lo, porque o homem é valente, o homem é forte. Se você entrar na casa dele e ele pegar você entrando ali, você não dá conta, não é? Ele vai dominar você e vai impedir que você saqueie a casa dele. Ou seja, para você roubar a casa de um valentão, você primeiro tem que amarrar o valentão. Se você não amarrá-lo primeiro, imobilizá-lo, restringi-lo, não tem como você roubá-lo, porque ele não vai deixar. Isso é óbvio, isso aí é uma parábola baseada num conhecimento geral, todo mundo sabia disso, ninguém ia se meter para roubar a casa de Mike Tyson, né, sem primeiro, de alguma forma. Mike Tyson é da minha época, não era de vocês, por isso ninguém riu, tudo bem. Somente depois de você amarrar o valentão é que você pode, então, roubar a casa dele. O significado da parábola é claro, não é? É muito claro. Quem é o homem forte, o valentão? Satanás. Quem são os bens da casa dele? São as pessoas que estão debaixo do seu poder. Quem é aquele mais forte do que ele, que o amarra para poder saqueá-lo? É Jesus Cristo. E o que é que significa saquear a casa de Satanás? Significa exatamente libertar as pessoas do poder e do domínio de Satanás, como Jesus está fazendo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não estou aliado a Satanás, ao contrário, eu sou contra ele e, na verdade, eu já o amarrei. A prova disso é que eu estou libertando pessoas dos demônios, estou expelindo os demônios. Eu só posso expelir os demônios das pessoas porque eu já amarrei o chefe deles, eu já venci o chefe deles. Por isso que ele não pode impedir que eu cure doentes, que eu expila os demônios, que eu liberte os cativos e salve os oprimidos. Por quê? Porque eu já amarrei o homem valente. Por isso, quando você lê aquele adesivo que o pessoal gosta de botar atrás dos carros, né? Está amarrado. Então sabe que aquilo é verdade. Boa teologia. Está amarrado há 2000 anos atrás. E não foi você que amarrou. Não foi você que amarrou. Mas o Senhor Jesus Cristo, e a prova de que ele amarrou o homem valente, era exatamente o fato de que ele estava saqueando a casa dele.
libertando as pessoas que estavam possessas, dominadas por um espírito imundo. Para fazer isso, Jesus teve que restringi-lo. Só assim ele podia libertar os oprimidos. Em outras palavras, longe de estar possuído por Beelzebu e cooperando com o Deus das moscas, Jesus o havia amarrado, limitado, restringido e estava saqueando o seu reino. Essa que era a verdade. Jesus não estava fazendo isso pelo poder de um espírito imundo, mas ele estava fazendo isso pelo Espírito de Deus. Esse ponto é destacado no relato de Mateus. Mateus diz que nesse diálogo, Jesus Cristo disse: se eu estou expelindo os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, significa que o reino de Deus chegou até vocês. Eu não estou aliado a Beelzebu, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim que eu estou fazendo estas coisas. A partir daí, do verso 28 a 30, Jesus passa uma condenação severa sobre os escribas e fariseus, porque o que eles haviam dito era extremamente sério, extremamente sério. O Senhor Jesus os acusa deles terem cometido um pecado que jamais teria perdão. Deus não os perdoaria por aquilo que eles tinham dito, por aquela interpretação e por dizer aquelas coisas diante da multidão de que Jesus estava possuído pelo Deus das moscas, por Beelzebu, por Satanás, o maior dos demônios. Eles não seriam perdoados. Jesus começa com uma declaração que tem que receber a devida atenção nossa, que é uma declaração de boas notícias no verso 28. Ele diz: em verdade eu digo a vocês que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que cometerem. Aqui está o Evangelho, aqui estão as boas novas, que tudo será perdoado aos homens, todos os pecados que eles cometerem e todas as blasfêmias que eles proferirem. Todos os pecados, idolatria, feitiçaria, imoralidade, mentira, roubo, malícia, assassinato, maledicência, qualquer pecado, todo ele será perdoado por Deus aos homens. Deus vai perdoar todos os pecados, não há distinção, não há pecado que esteja fora do alcance do perdão de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho e você deveria receber com alegria. Há perdão para você. E não só pecados. Jesus diz aqui, até mesmo qualquer blasfêmia. Blasfemar significa falar mal de alguém. É isso que a palavra significa no original. Falar mal, insultar, ofender alguém. Jesus disse, até mesmo as blasfêmias serão perdoadas aos filhos dos homens, ou seja, blasfêmias contra Deus, falar mal de Deus, negar a Deus, zombar de Deus, insultar a Deus, ofender a Deus. Mateus inclusive acrescenta, blasfêmia contra Deus e contra o Filho do Homem, ou seja, mesmo as ofensas dirigidas a Jesus Cristo, ofensas dirigidas ao Filho de Deus, isso será perdoado aos homens. E essa de fato é uma boa notícia para nós pecadores, porque nós cometemos muitos pecados e nós dizemos coisas que não devíamos dizer. A boa notícia é essa, vou repetir: tudo será perdoado aos filhos dos homens. É claro que essa declaração não significa que no final Deus vai perdoar todos os homens e que todos serão salvos. Jesus não está ensinando o universalismo aqui. Está implícito aqui que Deus vai perdoar todo e qualquer pecador que se arrepender. A ênfase aqui não é no universalismo, mas no fato de que uma pessoa arrependida, ela vai ser perdoada de qualquer pecado e blasfêmia que ela teria proferido e dito e cometido. O arrependimento de pecados e a fé em Jesus Cristo são claramente ensinados nesse Evangelho como sendo condição para a vida eterna. Nós vimos isso no começo do Evangelho, quando nós começamos a ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho.
porque sem arrependimento e crença e fé no Evangelho, ninguém vai ser salvo. E se você se arrepender e crer no Evangelho, todos os pecados e blasfêmias que você disse e proferiu serão perdoados. Essa é a boa notícia. Deus vai fazer isso. Mas, agora vem a má notícia. Existe um único pecado que Deus não vai perdoar. Verso 29. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Essa é a única exceção na declaração geral de que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. A exceção, disse Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ela não tem perdão? Blasfemar contra o Espírito Santo, Marcos explica, né? Ainda bem que Marcos explicou, está no verso 30. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Significa declarar conscientemente que Jesus fez o que fez e que ele era o que era, porque estava possuído por um espírito imundo, que Jesus era um endemoniado, que ele fez aquelas coisas que ele fez pelo poder do diabo, que seus sinais e prodígios eram uma demonstração do poder maligno das trevas. Como Jesus estava cheio do Espírito Santo e fazia os seus sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo e ensinava pelo Espírito Santo, então essa declaração de que ele estava possuído de Beelzebu era uma blasfêmia direta contra o Espírito Santo. Era como se chamasse o Espírito Santo de diabo, era como se insultasse o Espírito Santo de ser o Deus das moscas, Beelzebu, aquela entidade pagã. Quem cresce isso e afirmasse isso, mesmo diante das evidências, como os escribas e fariseus, essa pessoa seria réu do pecado eterno, ou seja, culpado de um pecado cujo castigo haveria de durar por toda a eternidade, sem perdão, sem remissão, sem pausa, sem alívio, mas uma condenação e um sofrimento eternos. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que isso não teria o perdão de Deus? A razão é que uma pessoa que chega nesse ponto de conscientemente declarar que Jesus era um endemoniado, ela já passou do ponto de conversão, humanamente falando. Já passou do ponto de conversão. Vou pegar um exemplo que me vem à cabeça aqui, não sei se vai ajudar, porque eu viajo muito, né? Então eu sei que na hora de decolar, o piloto tem até uma certa distância para alcançar uma certa velocidade. Se ele passar daquela distância e o avião não alcançou uma certa velocidade, ele não vai decolar. Então ele tem que abortar a decolagem. Ele passou do ponto em que voar era possível, e ali não tem mais jeito, ele tem que parar. Então existe um ponto em que você resiste a Deus, um ponto em que você blasfema contra Deus, em que você ofende a Deus, e se você passar daquele ponto não tem mais volta. Cai em Romanos 1, por isso Deus os entregou. Deus disse, então tá bem. Então quem faz isso, quem chega a esse ponto de dizer que Jesus era possuído por um espírito maligno, essa pessoa passou do ponto de conversão. Dali para frente não tem mais volta. Ela não vai se arrepender, ela não vai abrir os olhos, ela não vai querer voltar atrás. Dali para frente é só mais cegueira, dureza de coração, até que finalmente ela seja precipitada no juízo eterno, de onde não terá perdão. Essa que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero tirar várias lições dessa passagem para nós, queridos, já me encaminhando para a conclusão. Primeiro, o texto é muito rico. O que a gente pode aprender aqui? Sem dúvida, em primeiro lugar, a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Por conta dos abusos que são cometidos por determinadas igrejas evangélicas, explorando toda essa questão de possessão demoníaca, libertação, quebra de maldições, guerra espiritual, a nossa tendência como reformados é ir para o outro lado, e a gente simplesmente perde de vista que a Bíblia diz que essa realidade existe. O fato de que as pessoas torcem
usam o ensino bíblico erradamente, não quer dizer que não haja um ensino bíblico correto a respeito disso. E a Bíblia é muito clara sobre a realidade de Satanás, sobre a realidade de espíritos malignos que estão por detrás dos deuses que são adorados no paganismo. Ninguém se iluda, por detrás da idolatria, está muito claro aqui, com o uso de Beelzebu, para se referir a Satanás. Beelzebu era uma entidade pagã. Então é muito claro que por trás das religiões idolátricas e metidas com oculto está a atuação de demônios. Não tem esse negócio de religião inocente, de gente inocente, não. Estão lidando com poderes das trevas. E nós precisamos estar conscientes disso. A nossa mente secularizada da nossa sociedade ocidental moderna, ela tende a explicar os fenômenos todos à luz das explicações científicas. A gente simplesmente como que elimina de cara a possibilidade do sobrenatural. Diante do comportamento de certas pessoas, a gente, o sujeito matou o pai e a mãe, o gato, o cachorro, estripou o passarinho, ainda deu 3 tiros na polícia e depois se suicidou. A gente vai procurar uma explicação psicológica. Pode ser que não seja psicológica. Pode ser que tenha uma explicação sobrenatural, não é verdade? Para o comportamento de certas pessoas. Fulano de tal era um marido exemplar, fiel, isso aqui, de repente descobriram, o cara vem traindo a mulher não sei quantos anos. Não, vamos explicar isso assim, porque o mundo está difícil, carência, né? Baixa estima e tudo mais. Sim, mas o mundo não é só feito disso aí. Existe uma realidade espiritual por trás do comportamento humano, dos movimentos das nações, das atitudes das pessoas, de tudo isso que a gente vê. A gente não pode perder isso de vista. A Bíblia nos adverte o tempo todo: diabo, vosso adversário, vigiai e orai. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa é a primeira lição. Segundo, fica claro que nesse mundo espiritual, Satanás é o maioral e ele tem um plano, ele tem um propósito. Ele tem poder, ele tem autoridade. Ele quer oprimir, ele quer possuir as pessoas, destruí-las física, moral e espiritualmente. Estamos lidando com poderes além da nossa capacidade de entender. Eles estão ao nosso redor, são poderes invisíveis. É assim que Paulo se refere, que Satanás como sendo o príncipe dos poderes aéreos. Aéreo aí significa invisível, que nos cercam. E Satanás tem esse reino organizado aqui nesse mundo. Terceira coisa que o texto nos ensina é que Jesus já obteve a vitória decisiva nessa luta espiritual. Com a sua vinda, encarnação, morte e ressurreição, Cristo amarrou Satanás, como ele nos ensina aqui. Ele restringiu o Senhor das moscas, que não pode mais continuar a enganar as nações como ele fazia com os filisteus em Ecrom. O que significa amarrar Satanás? Não significa imobilizá-lo a ponto de que ele não faça mais nada, mas significa restringir, limitar o seu poder aqui nesse mundo. Ele, como Satanás, como Beelzebu, ele iludiu os filisteus durante séculos. Séculos ele aparecia como sendo o Deus dos palácios, o Deus supremo a ser adorado lá na região da Filístia. Mas agora ele não vai poder fazer mais isso. Por quê? Porque o evangelho vai para os filisteus. O evangelho vai ser pregado a todas as nações, que vão saber a verdade, que só tem um Deus e um mediador entre Deus e os homens, só tem uma forma de receber perdão. É nesse sentido que Beelzebu foi amarrado. Ele não vai poder mais continuar a iludir as nações como ele vinha fazendo há centenas e milhares de anos, porque agora a luz do evangelho haveria de brilhar. O Messias veio e a sua luz inundaria toda a terra, como de fato aconteceu. Então, nesse sentido, Satanás está amarrado. Não significa que ele ainda não possa tentar as pessoas, não possa oprimir as pessoas e possuir pessoas. Significa que ele não vai triunfar no final, que a sua derrota já foi decretada, que o Senhor Jesus já o venceu definitivamente. A cabeça da serpente foi esmagada. O golpe foi fatal. É só uma questão de tempo agora. Quarta lição:
que há perdão para todos os pecados e blasfêmias dos homens. Deus haverá de perdoar todos os verdadeiramente arrependidos. Eu não sei que tipo de pecado você cometeu, que tipo de bobagem você andou pensando, que tolice você disse, mas se você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e crê no Evangelho, que Jesus estava cheio, era do Espírito Santo e que Ele era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Redentor do mundo, há perdão para você. Quinta lição que nós aprendemos aqui é sobre a natureza da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu tenho encontrado de pessoas angustiadas, que mandam mensagem, perguntam, conversam, dizendo: pastor, estou com medo que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que você cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pastor, porque apareceu um profeta lá na minha igreja, ele começou a dizer que tinha tido umas revelações, umas visões, eu comecei a questionar se aquilo era verdade. Ele me disse assim: cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, estou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Não, meu irmão, uma pessoa que tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo, ela nunca blasfemou contra o Espírito Santo, porque um dos sinais de que uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo é que ela não está nem aí, ela está tão endurecida que ela não está nem mais preocupada com essas coisas, ela está tão cega que ela não percebe o perigo e o risco que ela está correndo. Então a boa notícia é, se você acha que você blasfemou contra o Espírito Santo, a boa notícia é que você não blasfemou, porque se tivesse blasfemado, você não estava nem preocupado com isso. Você já tinha passado daquele ponto em que a sua consciência ainda é sensível às coisas de Deus. João fala do pecado contra a morte, que também não tem perdão. Está lá na 1 de João 5, 16, 17. São as duas únicas vezes em que esse pecado é mencionado na Bíblia, nos Evangelhos e na primeira carta de João. Sexta lição, e eu quero que você preste atenção aqui. Uma das coisas que me impressionou quando eu estudava esse texto é como a religiosidade pode cegar as pessoas para não ver a verdade. Os escribas e fariseus eram extremamente religiosos. Eles faziam orações 3 vezes por semana. Eles frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, observavam meticulosamente a lei de Moisés. Contudo, eles eram cegos. E essa cegueira foi aumentando à medida que eles começaram a acompanhar Jesus, ver os milagres de Jesus, o ensino de Jesus, e eles começaram a racionalizar. Como é que isso que esse homem está dizendo se encaixa na minha religião? Ou como é que isso que ele está fazendo se encaixa naquilo que eu acredito? E quando não encaixava, a solução foi dizer que ele estava endemoniado, fechar o coração contra ele e finalmente procurar uma forma de matá-lo. A religiosidade cega as pessoas, endurece as pessoas para não ver a verdade. E eu tenho muito medo disso. Uma coisa que eu peço a Deus sempre é que Ele não deixe que, à medida que os anos passam, e eu vou ficando um crente mais antigo, né? Mais rodado, e um pastor mais rodado, à medida que eu lido com a Bíblia, com teologia, com questões exegéticas, questões de interpretação, que isso não vire uma religião ou atos religiosos e que eu perca o sentido do cristianismo, que é uma relação pessoal com Jesus Cristo e com Deus, comunhão com Deus, algo vivo, significativo, que mexe comigo, que me renova todo dia. Esse era um perigo que eu encontrei no seminário, por exemplo. Quando eu entrei no seminário, eu era um jovem pregador, ardoroso, fervoroso, lia a Bíblia e orava 2, 3 horas por dia. E eu não queria entrar no seminário porque eu sabia que isso aí ia acabar. Tem até uma piadinha que a gente conta, infame, é verdade. Mas como eu não contei nenhuma hoje, seminarista, primeiro ano, no internato do seminário, de noite, na hora de dormir no internato, abri o caderninho onde tinha a listinha. Ele dizia: Senhor, ele veio do interior. Ele orava: Senhor, abençoa Dona Maria, que está com problema de erisipela. Senhor, cura ou resolve seu João, que perdeu, a raposa entrou no galinheiro, matou as galinhas dele, tudo, né? Senhor, abençoa Zé, tal, uma lista de 30 pessoas da congregação dele, no primeiro ano de seminário. No segundo ano, de noite, antes de dormir, ele abre o caderninho e diz: Senhor, eu vou ler aqui o nome das pessoas, o Senhor conhece todo mundo, né? Então, João, Maria, né, Zefa, o Senhor sabe.
No terceiro ano, simplesmente, ele já tinha pregado a lista na parede, se deita e diz: Senhor, ó, e vai dormir. Não existe um lugar onde mais perigoso para você perder o calor e a sensibilidade da sua relação com Deus do que no seminário. E depois disso, na sua própria igreja, quando você faz do seu relacionamento com Deus uma religião. A verdade está na sua cara, diante de você, e você não percebe. Pessoas que resistem e que racionalizam. Era o que aconteceu com os escribas e fariseus. E o meu receio é exatamente esse. Os escribas acompanharam Jesus desde o início, viram sinais e prodígios, ouviram seus ensinos, viram seu caráter santo e puro, mas Jesus não encaixava na sua tradição. Jesus não se encaixava na maneira como eles sempre fizeram as coisas. Nós sempre fizemos desse jeito, e esse homem está trazendo coisa nova. Nós não queremos isso. Aos poucos foram se fechando para Jesus, até que finalmente chegaram ao ponto de o considerarem um endemoniado. Religiosidade faz isso. O endurecimento e a cegueira são graduais. Por isso que há tantas advertências na Bíblia. Querido, abra os olhos para ver a realidade espiritual do conflito ao seu redor. Não permita que a realidade materialista, secularizada da nossa sociedade, cegue você para ver, por um lado, sem dúvida, a ação maligna, mas por outro, a ação sobrenatural de Deus na nossa história, interferindo nos acontecimentos, guiando as circunstâncias. Não dê lugar ao diabo pela falta de vigilância. Não tome por certo de que o fato de que você está na igreja, sua família sempre foi daqui, que seus avós foram daqui, que essa igreja foi fundada por um ancestral seu, ou que todo mundo aqui lhe ama e lhe conhece. Não tome por certo que o seu relacionamento com Deus está resolvido, porque estas coisas, elas não são segurança de nada, absolutamente. Também, querido, não receie examinar e julgar as manifestações espirituais com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Você não está blasfemando contra o Espírito Santo se você questiona a genuinidade de determinadas línguas, profecias, visões e revelações. Só tem uma coisa que você não pode, só tem os únicos milagres, profecias e revelações que você não pode questionar são esses que estão escritos. O que está escrito aqui você não pode questionar. Mas se alguém chegar para você e disser de uma manifestação espiritual, você não somente tem o direito, você tem o dever de testar os espíritos se procedem de Deus. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Não é pecado você querer saber, você examinar, porque há muitos enganadores no mundo e nós acabamos de ver a realidade de Beelzebu, o deus das moscas, enganando os filisteus, se passando por Deus. Confie na vitória de Cristo e no triunfo final do Messias. Ele já amarrou o diabo. Você não precisa mais amarrar o diabo. Pare com isso. Você não precisa amarrar o diabo. Ele já está. Viva essa realidade da vitória de Cristo e, confiado nele, enfrente Satanás, enfrente a tentação e diga não, não. E fique firme na vitória do Senhor. E por fim, há perdão para os seus pecados e blasfêmias. Boa notícia. Esse é o Evangelho da Graça. Amém? Oremos. Ó Senhor, te damos graças por tua palavra tão rica. Te damos graças pela obra completa do teu Filho Jesus, porque ele amarrou o Deus das moscas, porque ele não é nada mais do que isso, Deus das moscas. Damos graças pela vitória final do nosso Mestre sobre Satanás e os seus anjos caídos. Damos graças porque o Senhor haverá de nos levar em triunfo no dia final. Te damos graças porque em breve Cristo esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Te damos graças porque ele será lançado para sempre no lago de fogo e enxofre juntamente com os anjos caídos.
Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, humildade. Livra-nos do endurecimento, da religiosidade, da cegueira espiritual. Dá-nos quebrantamento, humildade, para nos curvar diante de Ti. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.